Eu prometo para todos os convidados aqui que eu vou bagunçar um pouquinho o roteiro da nossa conversa, se digamos, tudo que eu prometo perguntar. Mas eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Quando, digamos, eu conheci assim vocês e para participar aqui do podcast, eu achei muito interessante falar com dois irmãos sócios que trabalham juntos. Eu tenho 3 irmãos, sabe? Mas eu vou compartilhar uma pequena história antes de fazer a pergunta para vocês. Eu converso aqui todos os dias com empreendedores, empresários, investidores, e muitos me falam assim: não façam negócios com a família, não façam negócios com os irmãos. E eu sempre ficava pensando assim, cara, as pessoas que eu mais confio na vida são os meus irmãos, sabe? Assim, tudo que eu fiz na minha vida, de bom ou de ruim, estava com o meu irmão do meu lado, sabe? Eu até brinco com meus irmãos que raramente eu conheço pessoas assim que têm irmãos tão unidos quanto eu sou com os meus, sabe? Mas, dito tudo isso, ainda assim eu pergunto, são negócios e é desafiador o dia, a gente sabe como funciona a dinâmica, discordância, concordância, até chegar ao ponto, como funciona essa mecânica de serem sócios e no final do dia serem irmãos, como funcionou isso para vocês? Não funcionou. Entre tapas e beijos. Não funcionou. Mas, Renato, acho que muito interessante essa questão aí, porque eu costumo dizer que, você pode olhar, está nas estatísticas, né? As maiores empresas e as empresas mais longevas, né, que existem, são empresas de familiares, né? E são as empresas familiares. Então, isso, as estatísticas apresentam isso, né? E a maioria das histórias, das grandes histórias, começaram, inclusive, com empresas familiares e, inclusive, fundada por irmãos, né? Umas que a sucessão e são empresas centenárias, né? E outras que são histórias que ou continuaram ou teve a sua sucessão, ou houve, inclusive, separações, mas continuou negócios sendo promissores, né? Alguns concorrentes, inclusive, mas eu acho que a base familiar, e eu acho que esse núcleo, eu costumo dizer que é uma briga segura, né? É uma briga segura quando você está no ambiente familiar, mas que é um desafio, não tenha dúvida. É isso, acho que entre tapas e beijos, né? Como o Damo falou, é um aprendizado. Acho que o fato de ser parente, né? E nesse caso irmão, deixa espaço para todos os dois sentirem mais liberdade de se expressar. E acho que quando as relações são mais formais, quer dizer, de pessoas que são sócios apenas e sem nenhum vínculo, né, mais estreito, acho que a formalidade é uma barreira. E a informalidade entre irmãos, né, acaba permeando os negócios. Mas o aprendizado é muito grande. Nessa jornada, a gente aprendeu muito. E eu acredito que crescemos muito nesse processo, né? E aprendemos a respeitar os limites, a negociar os pontos de vista e decidir sempre em prol do negócio, em prol do projeto, em prol do que é o melhor para a empreitada. Olha, vocês nem sabem, mas me trouxeram aqui um questionamento que eu vou fazer para os próximos convidados. Travou para mim. Também para mim, mas vamos aguardar eu. Renato? Então, vou lançar aqui a próxima pergunta do milhão para vocês. Eu queria criar um cenário para vocês assim. A pessoa que estiver assistindo a gente aqui, muitos querem empreender, querem criar um novo negócio. Então, a pessoa tem lá o valor X de investimento dela. 50, 100, 200, 300 mil, não sei. Tem o valor dela para investir no novo negócio e ela tem como objetivo, eu quero empreender, quero criar um negócio. Aí ela está assistindo a nossa conversa aqui ou qualquer outro conteúdo sobre empreendedorismo e alguém fala assim, é melhor franquia. Por que franquia? Vamos lá, Magno, toca a ficha aí. Mais uma do milhão. Eu prometi que seria do milhão. Eu acho que franquia é uma das alternativas. O grande
grande diferencial da franquia é ela ser um modelo onde alguém teve que pensar, testar, validar, aperfeiçoar uma ideia, um modelo de negócios. Então, a franquia, de certa forma, é um atalho, né, que permite aquele empreendedor de primeira viagem, aquele que está buscando uma nova oportunidade de negócios, uma nova oportunidade de gerar receita, de encurtar o caminho, né? Porque ele vai pegar algo, ele reduz o risco de inventar algo do zero para ver se aquilo vai funcionar. E, além disso, a perspectiva que a franquia oferece de um apoio, de um suporte permanente, que vai ajudar, orientar, apoiar nessa jornada. Acho que esses são alguns dos principais diferenciais. E além disso, a possibilidade de crescer junto com outros com parceiros, né? Porque você passa a ser membro de uma família. Então, você divide esse crescimento e pode trocar experiências e crescer junto com essa família que faz parte da franquia. Então, deixa de ser também um voo solo, passa a ser uma empreitada coletiva, né? Então, acho que esse conjunto de características faz a franquia ser uma alternativa bem interessante. Então, vou acrescentar aqui mais 1 milhão nessa pergunta para ela valer 2, já que trouxemos aqui. O Magno colocou um ponto muito importante que exatamente é você atalhar, né? E o que eu entendo é que você tem o modelo de negócio, né? Ele já está pronto, né? Então, quem está pensando em iniciar o modelo de negócio, através da franquia, eu já pego o modelo de negócio pronto. Isso é um dos pontos importantes em investir na franquia. Juntamente, você tem um ganho do suporte, né? Que é o suporte que, normalmente, quando alguém começa um negócio, ele não tem esse suporte. O empreender é a atividade profissional mais vamos dizer, solitária que existe, né? E quando você aposta na franquia, você vem um suporte todo que vai exatamente, essa solitude não vai existir, né? No modelo da franquia e no franchise, né? E a maior você tem maior previsibilidade, né? Quando você está fazendo uma carreira solo, é muito mais difícil essa previsibilidade, né? Então, acho que esses são pontos que eu complemento, né? No que tange a por que escolher uma franquia, né? Então, isso... E aí tem a questão ali que é fazer parte de um ecossistema, né? Você faz parte de um ecossistema, né? Que você não está sozinho. Então, acho que isso dá algumas garantias e minimiza os riscos, né? De você começar uma carreira solo de um negócio que vai sair do chão, né? Então, esse seria o meu complemento. Então, acho que até a pergunta que eu vou fazer vai alinhar aí com a resposta de vocês. Eu falaria que eu falaria, Renato, o seguinte: eu acho que, independente do sucesso ou do resultado que a gente venha a ter, viva visceralmente o percurso. Viva o percurso. A gente não tem... Ninguém tem a garantia de absolutamente nada. E a gente tem aí uma coisa chamada presente, né? Então, quando a gente quer agradar o outro, a gente dá um presente, né? E Deus dá um presente para a gente todos os dias, que é estar aqui, né? Estar aqui, estar entre nós, estar exatamente nesse momento de compartilhando, co-criando, dividindo com conhecimento. Então, assim, eu vejo que olha, seja o máximo, você viva a trajetória. O sucesso ele é desejado, mas o que realmente
vai fazer você seguir no caminho é a trajetória. Então, assim, viva ela intensamente. Ela que vai ser o presente, e isso não tem preço, isso que vai fazer você ou chegar lá, né, ou de um jeito ou do outro, mas viva o presente, faça isso, que eu acho que é o que eu entendo que vai fazer sentido faz para mim viver o presente. Eu não sei qual é o resultado que vai acontecer, e não sei se a gente vai deixar algum legado, mas o legado é o presente de hoje, né? Então eu vejo dessa forma. Perfeito. Boa. Essa aí você falou a pergunta de 1 milhão, essa aí acho que não sei de quantos milhões é essa não, né, para responder. Essa aí talvez seja a mais cara da pergunta que você já fez. Uma vez eu aprendi de que a vida é como uma navegação de cabotagem. Que é isso? Que a vida é como a navegação de cabotagem, você tem que parar em vários portos. E então você não pode descuidar. Em um porto é o porto do trabalho. Você precisa parar nesse porto. Mas tem um outro porto que é o porto da família, tem um outro porto que é o porto da saúde, tem um outro porto que é o porto do amor, né? E se você não cuidar em parar em todos esses portos, sua viagem vai estar comprometida. Então, a busca do equilíbrio na vida, eu acho que é uma das principais ambições de qualquer pessoa que queira ter uma vida plena, busca do equilíbrio, não deixar que nenhuma dimensão se sobreponha demais e sufoque demais, buscar que no final de tudo, cara, o que vale são as relações que a gente constrói. E junto com isso, eu somaria uma frase que eu gosto muito, quem me apresentou essa frase foi minha mulher, eu acho essa frase sensacional, uma frase de Gibran, que diz o seguinte: a gente não pode prender, né, se deixar que correntes nos detenham. Né? E a frase de Gibran diz o seguinte: é preciso ir, mesmo que se sofra, que se sangre, que se morra. Porque não ir já é sangrar, já é sofrer, já é morrer. Então, lance-se, viva a vida. É isso aí. Fiz o meu melhor, tá?